Adriana Mesquita, sou de Fortaleza. Adriana, até eu vou mandar para vocês depois a live. Me cobra de novo, tá? Pode me cobrar de novo a ficha de anamnese. Mas aquilo que eu falei, eu tô pensando em fazer de um outro jeito, por isso que eu não mandei para você ainda. Mas eu vou mandar uns modelos básicos, normais que existem aqui, tá, Adriana? Mas depois eu estou querendo fazer uma explicação um pouco diferente, num fluxograma, para ajudar melhor o pessoal a entender como realizar de uma maneira mais funcional, mais prática, mais rápida, né, a avaliação, para não ficar ali perturbando muito o cliente e tudo mais, tá? Eva Carla, professor, uma pessoa tocou no assunto sobre legalização da profissão, espaço, etc. Isso, era isso aí que eu ia falar. Eu até estava procurando aqui, porque o pessoal estava falando que a estética não tem MEI mais, mas ainda existe o MEI para estética, tá? Ele estava numa possibilidade de ser tirado, mas ele não foi e ainda existe lá um MEI para esteticista. E quem trabalha com estética pode atuar também com a massagem, né? Principalmente no sentido de prevenção, de relaxamento, para alívio de dor também, tá? Então não se preocupe em relação ao MEI para estética, porque ainda não foi, né, cancelado, tá? Mas em relação ao que um colega nosso lá, que eu esqueci o nome dele, mas tá escrito usuário Google, ele comentou uma coisa bem interessante, porque às vezes, realmente assim, dependendo da carga horária, dependendo da escola, do certificado, o pessoal das prefeituras, eles acabam não aceitando aquele certificado, porque todo certificado tem que ter alguns requisitos, né? Então ele tem que ter ali um registro, um controle, tem que ter o nome da empresa, do professor que está assinando. Então o certificado ele tem que ter uma composição ali de modo que seja possível verificar se aquela pessoa fez realmente aquele curso, se aquela escola realmente existe. Então, tudo isso, o conteúdo que foi passado para esses alunos, né, no verso ali. Então, tudo isso é importante na hora de você confeccionar um certificado. Então, é diferente, por exemplo, que nem vai ter certificado essa semana, o workshop do Massoterapeuta de Sucesso, essas 3 aulas, vai ter um certificado sim. Mas esse certificado é diferente do certificado do curso, da técnica, entenderam? Não sei se ficou claro isso, mas essa é a ideia. E aí esse certificado, ele é mais completo, tem que ter alguns requisitos que vão fazer com que a pessoa lá da prefeitura que libera o alvará veja ali e fique mais seguro de que essa pessoa fez sim ali um curso no lugar bacana, que realmente é sério, né? Que eu consigo rastrear se ele existe mesmo ou não. Então isso tudo é muito importante, tá? Elma Nunes Alves, amo seu trabalho, sou massoterapeuta de Goiânia. Ô Elma, você viu que uma das minhas alunas é lá de Goiânia também, a Tatiane. Ela começou fazendo, está trabalhando lá no spa, no Diana Spa, começou atendendo lá, tá? Então é bem bacana e parece que tem bastante oportunidade ali também, né? Wanda, agradecendo. Professor, sou aqui de Londrina. Verdade. Não sabia. Eu mandei bastante mensagem para você esses dias, não mandei? Você me mandou. Eu acho que eu respondi. Mas muito bem-vinda, pode estar vindo. Aliás, todos que tiverem interesse, tiverem condições, estiverem passando por aqui na região, quiser conhecer a Xen, são muito bem-vindos, tá? Marquinho, boa noite, obrigado pelo aprendizado. A Milene, para quem está começando do zero, porque mudei de cidade, não conheço ninguém aqui. É um pouco mais difícil, vai exigir um pouco mais de paciência, de dedicação, mas é possível sim. Eu posso dizer isso porque eu mesmo aqui em Londrina também comecei do zero. A gente começou do zero, não tinha ninguém que tinha um espaço de massagem aqui. Como
existe o nosso, e é uma cidade o quê? De 500 mil habitantes, né? É uma cidade interiorana, então o pensamento, assim, as pessoas não têm aquela cultura de fazer massagem, é diferente de quem mora em capitais como São Paulo, Rio de Janeiro, que o pessoal gosta, já tem mais prática de cuidar da saúde e tudo mais, tá? Então, isso tudo influencia, né? Mas é possível sim, tá? Demora um pouquinho mais, tem que ter mais paciência, tem que fazer as divulgações, né? Como a gente falou lá na aula, mas pode ter certeza que é possível, tá? Tati entrou, boa noite, prof. Boa noite, Tati. A outra Tati Félix também. Adriana me diz, cobro sim, mas sou bem paciente. Tá bom, que bom. A Tami, boa noite. Jordane, Karatê, boa noite. A Milene, nossa, se eu não conseguir fazer esse curso, vou me sentir frustrada. Calma, calma, calma. Massoterapeuta Penha Santos manda para mim também. Professor, não consegui pegar o e-book, me envia seu e-mail. Me manda lá um direct, porque para a maioria das pessoas eu tô colocando o link da página lá, né, do meu site, que tem todo o resumo, que você vai conseguir ainda assistir as aulas de novo, caso alguém não tenha assistido, e tem um botãozinho lá também para poder baixar o e-book da técnica de Quick Massage, tá bom? E sua ficha de avaliação é muito bom, ajuda como conhecer melhor o cliente, é verdade. Eu vou passar isso também. Se você quiser, Nice, Lúcio, massoterapeuta, manda um direct para mim. O meu MEI é na área de estética, isso que eu estava falando, ainda tem, né? Felizmente não foi cancelado ainda o MEI para a área da estética, tá? Juraci, professor, quero fazer o curso, legal, espero que a gente se encontre lá nas nossas aulas, vai ser bem bacana, tá? Eva Carla, obrigado, prof. Tereza, né? Oiê, boa noite, Tereza. A Camila Souza, sou manicure, pedicure, fiz um curso de reflexologia podal. Bacana, curso de reflexologia para podologia, para manicure, ajuda bastante, né? É uma outra opção. Agora, muitas vezes assim, quem trabalha com manicure e pedicure acaba tendo uma agenda bem cheia, né? Bem corrida, assim, eu vejo que o pessoal que trabalha bem nessa área sempre tem cliente. Então, sempre uma dica que eu dou assim, se você quer entrar também na massoterapia para diversificar, para mudar um pouquinho a área, mas você gosta muito ainda da manicure e da pedicure, mesmo porque também isso deve te garantir ali o seu ganha-pão, o seu sustento, o que eu sempre digo? Alternar dias de agenda. Então, 3 dias na semana você está disponível para manicure e pedicure, agenda todos os clientes nesses dias. E nos outros dias você fica disponível para massoterapia, para massagem, seja reflexologia podal, seja outra técnica, porque isso ajuda no manejo da sua agenda também. Mas é só uma sugestão, né? Camila, sou de Minas Gerais, legal. Tem bastante gente de Minas mesmo. Alvarez entrou. Boa noite, Alvarez. Grande mestre. Mestre é você. Elma Nunes, conheço o espaço, fui convidada para trabalhar neste espaço. Que legal, Elma, tá vendo? Então você vai conhecer a Tati lá. Se bem que eles falam que tem 2 espaços lá, né? Beth Namur, boa noite, amei as aulas, gratidão. Edneia, boa noite. Bom, em atendimento a domicílio, quais são as técnicas mais requisitadas pelo cliente? Ó, a RM Manaia perguntou. Ah, não, né? Desculpa. Essa é uma boa pergunta. Quais são as técnicas mais requisitadas pelos clientes, né? E eu sempre falo isso, que no Brasil, eu tenho praticamente certeza de que as técnicas mais procuradas são massagem relaxante, que pode ser massagem clássica, que pode ser massagem sueca. Então essa massagem clássica, relaxante, anti-estresse, tem gente que chama de anti-estresse, tem gente que chama de massagem sueca. Eu acredito que essa seja a mais procurada de todas, tá? Logo em seguida, né, entra a drenagem linfática e a técnica do shiatsu. Acho que essas 3
são as mais procuradas pelos clientes. Então, se você tiver essas 3 técnicas, eu acredito que você está bem no mercado, vai conseguir atender bem o mercado. A XZ é o melhor spa que existe. Você é meio suspeito, né, Alvarez? Tereza, amei a aula de hoje, agora meter a mão na massa, reformar o quartinho de empregados que tenho aqui no AP. Legal. Mão à obra mesmo. Se precisar de orientação, vai me mandando o direct que a gente vai acompanhando, tá? Beth, sou de Salvador, Bahia. Professor, estou tomando as aulas. Muito obrigado, muito obrigado. Sheila, professor, meu atendimento com cliente que é atleta foi maravilhoso. Segui suas orientações. Que bom, que bom. Espero que realmente tenha ajudado. Legal, legal. Fico muito feliz com isso, tá, Sheila? O que você acha das tiques? Tiques? Beth, namoro, massoterapeuta, me explica assim o que é tiques, ou é piques que você queria ter escrito, das práticas integrativas complementares. Na verdade, as práticas integrativas complementares são as técnicas que antigamente a gente chamava de terapias alternativas, né? E complementares. Então, tipo, shiatsu entra, a quiropraxia, a reflexologia. Agora tem outras, como por exemplo a apicultura, apiterapia, né? Apicultura, desculpa, que usa o ferrão da abelha para fins terapêuticos, né? Então você tem a ventosa, você tem a medicina chinesa, a acupuntura, a própria fitoterapia, homeopatia, o reiki, a dança terapia. Então tem várias técnicas dentro das práticas integrativas e o mais bacana disso é que agora foi oficializado. Então, por exemplo, a gente consegue atender através dessas técnicas a população pelo SUS. Então você tem lá hoje profissionais de enfermagem, fisioterapeuta, educador físico que atendem pelo SUS, que conseguem desenvolver essa prática, montando grupos, auriculoterapia, né, para hipertensão, fitoterapia, homeopatia para hipertensão. Então, quando você começa a trabalhar no nível do atendimento primário, que é a prevenção, as pessoas acabam desenvolvendo muito mais saúde. É incrível isso, como isso é positivo. Eu dei uma aula esse semestre a respeito de atuação do fisioterapeuta na atenção primária. E muitas vezes a gente esquece disso. E o massoterapeuta pode também atender na atenção primária. E as práticas integrativas, elas estão totalmente ligadas à questão da prevenção no atendimento primário, tá ok? Espaço da Mulher, LK, sou de Jequié, Bahia. Legal. Você sabia que eu morei, lógico, não é perto de Jequié, mas né, eu morei ali em Juazeiro da Bahia também. Meu irmão mora até lá ainda também. Petrolina, Juazeiro, né? Camila Souza, queria fazer o seu curso. Bom, a gente vai estar disponibilizando o link para vocês amanhã. Se vocês tiverem dúvidas, quem não conseguir, entre em contato aqui pelo direct, pode mandar o WhatsApp, tá? Que a gente vai encaminhando eles para vocês. Vou tirar algumas dúvidas aqui. A massoterapeuta Penha mandou. Me envia o e-book e a ficha de anamnese. Pode deixar. Vou disponibilizar ali para vocês, tá? O e-book está lá. Me manda um direct que eu vou mandar o link para você baixar, porque é mais fácil você baixar do que eu mandar para você, tá? Tadeu, professor, me desculpe, vou visitar um prospecto agora que tem interesse em palmilhas e braceletes. Legal, sem problema nenhum. A Nice Lúcio, massoterapeuta, tá perguntando aqui, tô no segundo semestre da faculdade. Ah, legal. A Cristiana Oliveira mora em Juiz de Fora. Edneia Golim está perguntando, quanto tempo após a pessoa ter se alimentado pode ser feita a massagem, seja ela qual for? Mínimo de 30 minutos. O ideal, né, 45, uma hora, mas 30 minutos. Se foi uma alimentação leve, pode até ser um pouco menos, 30 minutos é tranquilo. Agora, se ele comeu uma feijoada e comeu muito, aí às vezes ali uma hora tal é bacana. Mas, né, geralmente
né, dessa faixa de 30 a 1 hora é um tempo bacana. Se ele comeu leve, 30 minutos é tranquilo, tá? Nossa, por falar em dança, iniciei dança Zuok Riso, faz um bem. Dança sempre faz bem, né? A Merle fala assim, professor, você aconselha começar os atendimentos no domicílio ou alugar uma sala? Eu aconselho começar a domicílio, apesar de não ser fácil, né? Mas é bacana isso, tá? Tadeu, Deus abençoe. Prof, eu pedi se o senhor pode mandar o e-book, por favor. Podemos sim, me manda lá um direct aqui no Insta, por favor. Me cobra lá, porque senão às vezes eu esqueço, tá? Muito, eu que agradeço, Tadeu, tá? A Milene está perguntando aqui, ó. Para quem atende domicílio está começando do zero, vamos falar sobre isso. Ela mandou ali para mim também, eu vou falar. Quando a gente atende a domicílio, lógico assim, é um pouco mais complicado no aspecto de, por exemplo, uma mulher atender um homem e tudo mais e de começar. Mas, tá? Conforme você vai atendendo clientes por indicação, é mais tranquilo, porque as pessoas sabem a respeito do seu trabalho profissional. E isso é uma coisa que vai funcionar. E até por isso que eu falo assim que concorrência ela é relativa e tem mercado para todo mundo, mesmo porque também, para que dê certo essa relação do massoterapeuta com o cliente, precisa criar afinidade, né? E aí, na indicação do boca a boca, a pessoa vai falar, ó, a pessoa é super bacana, é assim, assim, assado, trabalha com mais pressão, menos pressão, movimentos e tal, tem conhecimento tal, fez aquele curso bacana. Então, tudo isso vai estar influenciando nesse processo e que vai fazer com que você tenha cada vez mais clientes. Então, a sua formação, o modo como você se apresenta, isso tudo influencia para quê? Para que aquele cliente que você está atendendo pela primeira vez goste do seu serviço, dê continuidade, né, às massagens, nem que seja no começo, né, mais espaçados e tudo mais, mas depois ele vai estar te indicando também. Então, é dessa maneira que você vai começando ali no boca a boca, isso é o mais fácil de acontecer. E você fazendo as divulgações, direcionando o público, né? E aí sempre para quem está começando mesmo, eu sempre oriento ali para atendimento domiciliar, começa atendendo só mulheres, tá? É mais seguro, é mais garantido, tem mercado para isso e você consegue começar. E aí depois você vai, né, ganhando mais confiança, experiência, e aí você pode eventualmente atender homens também. Mas sempre lembre que tem aquele risco de que realmente existem muitas pessoas mal intencionadas e a gente tem que estar preparado para isso. A questão de estar preparado para isso é o quê? Saber que isso pode acontecer, então você precisa o quê? Conseguir ali naquela hora ter a frieza de simplesmente parar o atendimento, sair da sala ou não agredir diretamente a pessoa, porque na verdade assim, quando a pessoa tenta fazer alguma coisa nesse sentido e ela não for aquela pessoa agressiva, muito mal intencionada ou um serial killer da vida, ele vai preferir a descrição, né? A descrição. Então ele não vai querer assim que você conte para todo mundo, que você fale para todo mundo. Ele vai querer que realmente aquele assunto morra ali dentro. E dessa maneira, não é nem que eu esteja protegendo o cliente e tudo mais, mas é porque para você, naquele momento, é melhor que você consiga acabar logo com a situação e sair da sala. Essa é a solução melhor que existe para aquele momento. E depois você bloqueia o número e nunca mais atende a pessoa. Entendeu? Nunca mais atende a pessoa. E se alguém perguntar para você, você pode falar a verdade em off, né? Para você não se constranger, assim, de repente, alguma outra coisa que possa ter acontecido. Por quê? Porque muitas vezes você não vai conseguir provar isso. E a pessoa pode vir ainda te acusar e te denunciar ali de alguma forma, tá? Então, isso é perigoso. Não vale a pena você entrar nesses atritos, assim, entendeu? E eu falo isso tanto para homens, para mulheres, como para homens, porque o contrário pode acontecer também, entendeu? Pode ter o fato de ter uma pessoa que queira assediar um homem também. Isso pode estar acontecendo.
Então, nos atendimentos a domicílio é isso. Só que o básico é o quê? Você ter uma maca. Tem muita gente que atende na cama do cliente. Isso eu acho errado. Embora eu até entenda, porque a pessoa às vezes não tem ali o dinheiro para começar, para comprar a maca, mas faz parte do investimento. Procure ser o mais profissional possível. Então, a maca portátil com regulagem de altura é um instrumento essencial. Isso é muito importante, tá? O pessoal me pergunta muito das marcas. Tem da Legno e da Max Massagem. A Max Massagem, ela é excelente, ela é muito confiável, mas ela está com um valor bem alto no momento. Então, as marcas da Max, elas vêm da Legno, vêm ganhando mais espaço, são de madeiras e dá para a gente estar utilizando e comprando, é mais acessível, parcela em 10 vezes lá. Pode comprar pela internet. Eu vi que a Legno tem também no Mercado Livre, tem no Mercado Livre uma loja oficial da Legno, tá? Então dá para você estar comprando pelo Mercado Livre a marca deles, tá? Então você tendo o equipamento e tendo um uniforme, tá? Porque a postura profissional também influencia, então você tem que criar ali uma bata mais no estilo oriental, ou, né? Você tendo uma roupa branca, tal, se você quiser, embora hoje em dia o pessoal não tenha utilizado, mas ainda é uma opção. Você vai de camiseta polo branca, de uma calça branca, e você atende normal. Você pode ir de jaleco, né? Tem gente que ainda atende de jaleco também. Então é outra forma de você se apresentar mais profissional. Então esses fatores são importantes. Não atender na cama, né? Ir de uniforme, de uma forma de postura, prende o cabelo, nada de muita maquiagem, unhas pintadas, nada muito disso. O máximo, né, de profissionalismo ali é importantíssimo. E isso garante bastante que você seja reconhecida realmente como um profissional massoterapeuta, tá? Então essas são as dicas. Se tiver alguma outra dúvida mais específica, vai mandando aí que a gente vai discutindo. Anamnese, né? A ficha da anamnese, ela não é para ser enviada. O que eu vou fazer, já que tem muita gente pedindo, eu vou fazer um post amanhã. Eu vou ver como é que a gente vai estar fazendo isso para estar divulgando isso. Provavelmente eu vou colocar lá no site também, né, que é mais fácil. E aí vocês entram lá no mesmo site que vocês pegaram o e-book e vocês vão conseguir baixar também essa ficha de anamnese, tá bom? É mais fácil. Aqui uma pergunta boa sobre a bolsa de água quente e fria. Pode explicar novamente? Então, para quando que a gente usa uma bolsa de água quente? Para aqueles casos em que a pessoa tem uma tensão muscular, uma contratura muscular. Quando você pega ali no músculo, no ombro, no pescoço e está duro, na lombar, e está tudo tenso, tudo rígido, duro, você não consegue mexer, né? Está travado. Então, nesse aspecto, a bolsa de água quente ajuda a relaxar bem essa musculatura. Já a bolsa fria de gelo é quando você tem uma pancada. Então você bateu o cotovelo no lugar, criou ali uma inflamação, tem que fazer o gelo. Geralmente é na fase aguda o gelo, então você tem que usar ali nos primeiros 2, 3 dias no máximo. Depois disso já não precisa mais do gelo, né? Torceu o tornozelo, torceu o joelho. Nesses casos a gente usa sempre o gelo. O gelo também é aquilo que eu sempre indico para as pessoas. Quando você está praticando, vocês que estão aí começando na massoterapia, estão treinando muito, começa a ter dor no dedo, você também pode colocar lá a sua mão dentro do gelo, porque isso vai te ajudar a dar analgesia. Então vai diminuir a dor ali e aí você consegue trabalhar com mais intensidade, com mais repetições ali durante a prática, durante o seu treinamento, entendeu? Então, dessa maneira, né, você pode usar água fria também, tá ok? Então, mais ou menos, falei de novo. E assim, ó, outra pergunta, André Godoy, como precificar a Quick Massagem em eventos em geral? Eu falei sobre isso muito tempo atrás num webinário sobre precificação da Quick Massagem em eventos. E, geralmente, você tem que analisar, igual eu falei lá na aula, você tem que analisar os seus custos. E aí os custos são deslocamento, né? E mão de obra. E as próprias, lógico, depreciação das cadeiras ou de eventualmente algum outro imóvel, tipo cadeira, barraca que você tem que alugar.
Se a empresa que está te contratando já tem toda a estrutura, aí é bacana, o seu custo fixo diminui. Você não precisa pensar nesse aspecto, né, do transporte desse material, se tem que ter comida, se tem que disponibilizar água também, e tudo mais. Isso tudo é importante na hora de um evento. Tem que pensar nisso, tá? Mas se a empresa que está te contratando já oferece tudo, oferece o espaço, você só tem que ir com a mão de obra e tem que ir com as cadeiras e tem que atender durante tanto tempo. Beleza. Então você precisa fazer um orçamento para um evento de 4 horas de duração. Tem um evento de 4 horas de duração e ele quer 2 profissionais para atender essas 4 horas de evento. Geralmente, o que eu faço? Você vai analisar, lógico, o seu deslocamento, se você tem que viajar para outra cidade ou não, tá? Isso vai considerar também no seu preço. Mas só considerando ali o custo do operacional, do evento, da mão de obra, se você fizer aquele cálculo rápido de R$ 2 por minuto trabalhado, ele vai dar certo. Ele costuma dar certo e ele atende a sua demanda e você consegue ter um lucro em cima disso. Tá? Então, por exemplo, se você vai trabalhar 4 horas, são 4 vezes 6, que daria 24, então 240 minutos, só que é vezes 2, porque são 2 funcionários. Então, daria ali 480 minutos, tá? E aí, você ainda multiplica por 2 para dar o valor para aquela pessoa, né? Então, por exemplo, são 480 mais 480, vai dar 800 mais 160, dá R$ 960. É o valor que você cobraria para esse evento. Agora, por exemplo, se você tiver que deslocar para uma outra cidade, como já aconteceu comigo, então eu moro aqui em Londrina, eu tive que fazer um evento lá em Maringá, dá mais ou menos 80 quilômetros daqui. E aí eu tive que levar 4 cadeiras de quick massagem. Então eu tive que alugar um outro carro, porque o meu carro não cabe. Eu aluguei uma caminhonete, onde eu consegui colocar as 4 cadeiras de quick massage e coloquei todos os profissionais. Nós 4 fomos até lá. E aí tem pedágio, tem gasolina, tem todo esse transporte, esse deslocamento. Então esses custos eu coloquei em cima desse valor calculado aproximadamente, entendeu? Então isso é importante, espero que tenha ajudado, né? Qualquer dúvida, me manda de novo, tá? A Beth Namoro, massoterapeuta. E sobre as técnicas de acupuntura japonesa? Você dá curso? Eu tenho formação em acupuntura, tenho algum conhecimento nessas técnicas, mas eu ainda não dou curso de acupuntura. Eu já dei aula para algumas pós-graduação de acupuntura, consigo, mas assim, é que para você aprender a acupuntura em si, você precisa fazer toda uma formação em cima disso, tá? E em relação a técnicas de acupuntura japonesa específica, eu não atuo muito. Eu trabalho mais com a acupuntura chinesa mesmo, a clássica, tá ok? Embora, né, a massoterapia, a reflexologia e o shiatsu e a quick que eu trabalho, essas já são mais na origem japonesa mesmo da técnica, tá bom? O curso fica disponível depois da compra por quanto tempo? Legal. O curso vai ficar disponível, Nanda, por um ano, tá bom? Então você tem bastante tempo para estar desenvolvendo e praticando o curso, tá? Caso precise de mais tempo, aconteça algum problema, alguma intercorrência, é só entrar em contato que a gente analisa caso a caso, precisando, a gente consegue estar prorrogando também, tá? Tami Oliveira, como lidar com o assédio, principalmente em relação a homens? É bom não atender tipos de homens que já vê maldade na massagem. Isso, a gente não consegue, assim, prever isso, infelizmente. Então, é aquilo que eu falei para você, assim, quem está começando mesmo, tenta fazer a divulgação excluindo os homens. Foca ali no público feminino e um ou outro homem que vier, o ideal é que venha por indicação de boca a boca. Porque aí, teoricamente, é uma pessoa mais confiável, que já tem ali uma relação, né, com uma pessoa que te atende, que gostou do seu serviço de massagem mesmo. Tá? Então isso é o ideal para quem está começando. Depois, conforme você tiver mais experiência, mais prática, você vai aprender a lidar melhor com essa situação. Aquilo que eu falei assim, os clientes, eles preferem a discrição. Então,
Eles não vão querer ficar batendo boca com você. Isso não vai acontecer. A maioria das pessoas, eles vão preferir assim, se não deu certo, morreu o assunto. Eles vão tentar de novo se você der corda. E isso acontece. Então, por isso que assim, a postura profissional é fundamental. Pode fechar a cara, pode falar mais forte, mais alto, mais grosso, pode fazer uma intensidade de massagem mais forte para ele sentir dor, entendeu? Isso tudo vai mostrar para ele que você não está indo para esse caminho, tá? São as formas que a gente tem de estar lidando nessa situação. A Cristina de Oliveira, o massoterapeuta, por regra, precisa primeiro cursar faculdade de fisioterapia? Não precisa, não precisa. Existe hoje um projeto de lei, tá, que está correndo lá no Senado, que visa a regulamentação da profissão de massoterapia. Mas, né, ele ainda está lá no Senado, vai demorar bastante ainda para ele caminhar. E o que existe hoje na massoterapia é a necessidade ou de cursos livres ou de uma formação técnica, que você pode fazer um curso técnico de massoterapia. Tá? Tem as duas opções para vocês. Tem muita gente que diz que quem faz curso livre, aí até uma pergunta de outra pessoa que eu vi lá no chat, né? Mas assim, quem faz curso livre não pode ser massoterapeuta, é massagista. Isso é balela, tá? Qualquer um que atua na área da massagem pode ser considerado massoterapeuta. Tem muita gente falando isso, porque se você vai lá no CBO, né, na Classificação Brasileira de Ocupação, vocês vão ver que o termo que existe primeiro é massagista. Depois veio o termo massoterapeuta. E massoterapeuta veio como sinônimo de massagista. Então, é a mesma coisa, tá? Tanto que antigamente, quando não tinha essa maldade, e como eu sou homem, é mais tranquilo, se quiserem me chamar de massagista também, eu nunca tive problema com isso. O que eu acho que, assim, para a mulher que atua com massagem, ser chamada de massagista, às vezes pode dar uma má interpretação na questão da massagem de sexo, sexual, erótica, lá, o que qualquer que seja, né, de prostituição. E então, para você se diferenciar dessa área, desse setor, quando você utiliza o termo massoterapeuta, é mais garantido que tenha relação com a questão terapêutica da massagem, né? Então, isso ajuda bastante, tá? Então, você pode entrar a partir de cursos livres, assim como se você fizer o curso técnico em massoterapia. A maioria das pessoas gostam muito de começar com o curso livre. Por quê? Porque é mais rápido, tá? É mais rápido para você aprender uma técnica e depois já começar a trabalhar e já atender. Tá ok? Ana Paula Santos. Marcelo, você começa suas massagens em decúbito dorsal ou ventral? Eu costumo começar em decúbito ventral. Então, sempre, né? Bom, na maioria das técnicas, lógico que, de modo geral, a região das costas são as regiões que acumulam maior tensão, tá? Que acumulam maior tensão. E eu aprendi no Japão a sequência assim. Então, eu começo com o cliente de barriga para baixo e começo atendendo ali a região do pescoço, das costas, tá? Porque é uma região que o toque vai fazer mais diferença para aliviar um estresse, uma tensão, uma dor. E pescoço, coluna, lombar são as regiões que acumulam maior tensão, maiores queixas também. Então, por isso que eu gosto de começar ali na região das costas do cliente, tá bom? Então, com ele deitado de barriga para baixo. Lícia, terapeuta de massagem ou massoterapeuta, o que é mais apropriado para quem faz cursos livres? Eu, particularmente, gosto mais do termo massoterapeuta, porque esse é o termo que está lá na Classificação Brasileira de Ocupações, tá bom? Então, eu usaria o termo massoterapeuta. Mas é a minha opinião, tá, Alice? Tereza, aqui vou atender só mulheres, pois vivo sozinha com meu filho, nem por indicação tenho coragem. Tranquilo, sem problema nenhum. É uma opção, né? E realmente é interessante, tá? Beth Namoro, massoterapeuta. E o curso de Seitai, você tem intenção de ministrar? O Seitai,
seria a manipulação, mas no estilo japonês. Tenho sim, né? Na verdade, a gente tem um projeto de estar fazendo esse curso também. Mas esse curso de manipulações aí, no online, ainda é um pouco mais difícil. A gente precisa evoluir um pouquinho mais nas ferramentas para conseguir ter a garantia de que a gente vai ensinar a pessoa adequadamente. Mas eu já vi vários cursos em que a teoria toda é ministrada online e aí você consegue dar o curso em si das manipulações em apenas 2 dias, né? 1 dia, 2 dias que você ensina as manipulações presenciais. Então você ganha tempo. Antigamente esse curso durava o quê? Uns 5 dias. Então hoje você já consegue dar toda a teoria antecipada online e depois o pessoal vem e a gente já vai pôr direto a mão na massa ali no curso. Então isso é uma outra opção, uma outra forma da gente conseguir estar abordando esse tipo de curso. Até diminuir o custo dele, né? Gostaria de mais detalhes do seu curso. Nanda, eu vou estar falando um pouquinho mais daqui a pouco sobre o curso, tá? Agora, se você quiser alguma dúvida mais específica em relação ao curso, coloca aqui, tá? Aconteceu comigo, a Milene está falando aqui, ó, um relato bem interessante. A Milene falou assim, aconteceu comigo, eu falei para a pessoa, você tem noção de quantos andares estamos do chão? Estava no 7º andar. Eu falei, calcula o senhor caindo lá, e ele parou na hora, tá vendo? Então, você tem que ser firme, você tem que, né, realmente mostrar que não é nesse sentido para isso que você está lá, tá? Isso é bem importante. A Merle falou, quais conselhos de segurança para atendimento a domicílio em relação ao Covid? Em relação ao Covid, são aqueles conselhos básicos, materiais descartáveis, levar o álcool 70, borrifa ali na hora, na frente do cliente, na sua mão, álcool gel, 2 máscaras, colocam 2 máscaras, ou vai com a N95, né, que é aquela máscara mais segura, tá? E nada, depois assim, quando você sai da casa do cliente, você também limpa, lava as suas mãos antes de qualquer coisa. Antes de qualquer coisa, você já lava as mãos. E em relação aos materiais descartáveis, já pode pedir para jogar fora ali na casa do cliente mesmo. Pede para ele jogar fora no lixo e tudo mais. Por quê? Porque isso é mais garantido. Você já deixa o lixo dele ali mesmo, tá? Nesse sentido, eu acho que é a melhor forma. Não precisa de luva, não precisa de avental, tá? Eventualmente, se você tiver com a máscara N95, tem gente que ainda usa o face shield, mas eu particularmente não gosto do face shield, eu acho que não é necessário, tá bom? Mas você tendo uma máscara ou dupla, ou a N95, e sempre lavar as mãos, se puder estar lavando lá no banheiro, no lavabo do cliente, também faça isso, tá? Antes de começar, pergunta onde tem lugar para lavar a mão, se ele não tiver lugar, pega o álcool 70 que você carrega, que você tem que carregar, borrifa na mão antes, tudo mais. Se você quiser, pode pedir também para os clientes, né, o álcool gel na mão deles também, para eles higienizarem antes, né? Aí eles deitam na maca, você limpa. Os descartáveis, se você tiver, você já entrega para ele jogar o lixo ali fora. E assim que você sair da casa da pessoa, lógico que você já higienizou a maca lá, mas você vai lavar sua mão de novo, seja com álcool ou com água e sabão, tá bom? Mara Duarte, os atendimentos devem ser com luvas? Eu não indico a aplicação dos atendimentos com luva, tá? A não ser que, por exemplo, você atenda com auriculoterapia, alguma coisa nesse sentido, aí você pode estar usando a luva, mas se for massagem, não tem necessidade de fazer com luva. É só você lavar a mão antes, seja com água e sabão ou álcool 70, tá? E depois dos atendimentos. Imediatamente após o atendimento, você já lava a mão de novo. Isso já vai ser o suficiente. Lana Buzetti, riquíssimas informações. Eu que agradeço. Adorei a aula de hoje, professor. Legal, Esther. Que bom. Wanda, meia aula. Perguntas aqui são bem interessantes. Obrigada. Eu que agradeço. Shogiki, obrigada. RM Manaia, qual tecido ideal para mandar fazer o jaleco? Bom, aí eu não entendo muito bem. Eu sei que o meu jaleco que eu tinha, né? Hoje eu já não uso mais. Mas que tecido que é, amor? Ana?
Qual que é o tecido do jaleco? Tecido de jaleco. É, que não amassa? Microfibra. Geralmente é de microfibra, tá? É um tecido que não amassa, então ele é mais fácil de você estar utilizando, lavando, e você consegue, né, ter mais aí flexibilidade para estar usando, tá? Mas tem que perguntar na loja lá que costuma ser melhor, né? Eles têm uma informação melhor para isso, mas eu acho que o de microfibra é interessante. A Marissa, prof, sobre os direitos autorais, é verdade que devemos ter cuidado com foto ou imagens que formos publicar nosso trabalho, banners ou folhetos? Se forem banners e folhetos, tem que ter um cuidado a mais, sim. Agora, por exemplo, no Instagram, pelo que eu vi, assim, se você pega uma imagem do Google e você coloca lá no seu Instagram, não costuma dar muito problema em relação a direitos autorais. O pior é quando você coloca algo que você imprime, que você assina embaixo o seu nome, entendeu? Mas se você fala da onde você tirou essa foto, né, e explica ali a situação, se você não se você deixa claro que aquela imagem não é sua, não tem problema nenhum, tá? Você está utilizando, né? Pelo menos assim, não vai te atrapalhar em relação a algum problema de denúncia ou de você pagar os direitos autorais, tá bom? Agora, também na massagem é muito simples, às vezes você pegar ali e tirar uma foto mesmo, né, da sua mão, aplicando, pega uma outra pessoa para tirar foto, você faz os movimentos, você já consegue ter ali um arsenal de fotos bem bacana, tá? Se você for ver, assim, todos os materiais que a gente publica no meu Instagram, por exemplo, é tudo foto nossa mesmo tirada, tá ok? Edneia, em questão de respiração durante a massagem, posturas de nós, os massoterapeutas. A respiração é fundamental, né? E a ideia é você fazer com que essa respiração seja o quê? Em harmonia com o do cliente. Então, muitas vezes, né, o que eu falo assim, indiretamente, com o tempo, a sua respiração e a respiração do cliente começa a ser na mesma frequência. Na maioria dos casos, no começo, ela não é. O cliente tem uma e você tem outra. Se você está tranquilo, né, a sua respiração tende a ser mais lenta, né? Mas o cliente, quando ele está ansioso, nervoso, tende a ser mais ofegante, tem que ser mais abreviada. E aí, conforme você vai fazendo a pressão e você sustenta, você segura lá, 1, 2, 3, aí solta. Aí ele solta o ar. Aí você pressiona de novo. Aí ele vai soltando o ar, aí ele puxa de novo. Então, esse ritmo que você vai conseguindo imprimir para o cliente vai orientando também a respiração dele, tá? E isso ajuda bastante. Eu sempre falo que a respiração é fundamental. Por quê? Porque é a partir da respiração que produzimos energia. A gente tem lá no fundamental que a gente aprende em biologia, que quando você tem a produção de energia através do oxigênio, de uma boa respiração, você produz muito mais moléculas de ATP, 32 moléculas. E sem oxigênio, você produz apenas 2 moléculas de ATP. Então aí, ó, você já vê que, fisiologicamente falando, quando a gente respira, nós produzimos muito mais energia, tá? Então isso é fundamental. E a postura também é fundamental para que a gente tenha uma carreira mais longa, para que a gente não fique sentindo dores, não tenha dor na lombar, não tenha dor no pescoço, não tenha dor no ombro, tá? Começa a dar alteração no quadril. Então, essa postura é fundamental para o profissional conseguir ter uma carreira mais longa. Grávidas podem receber chiatos? Sim, grávidas podem receber chiatos. A gente tem que ter um cuidado no posicionamento dela e na intensidade de pressão. Mas as grávidas podem fazer o shiatsu e devem fazer o shiatsu muitas vezes porque sentem muita dor muscular por causa de toda a alteração, por causa da liberação de hormônios, por causa do aumento do peso e tudo mais. Então isso é necessário sim. Eliane, sobre fazer pacotes, deveremos fazer um contrato? É importante você fazer um contrato, principalmente quando você faz ali uma validade, quando você coloca uma validade.
E aí o contrato não precisa ser aquele contrato muito longo, assim, né? Você só precisa pedir para que ela assine ali, que ela tenha consciência de que aquele pacote de sessões, de 10 sessões, ele tem até tal dia para estar usando, tá? E aí ele assina e faz um contrato. Então, não precisa ser aquela coisa, eu, Marcelo, fisioterapeuta, massagista, tal, nome da pessoa, documento. Não precisa ser nada muito complexo, tá? Mais simples possível para que ele só assine ali, ele tenha ciência disso, tá? Eu acho que isso é interessante sim. É um tipo de contrato que você faz para garantir que ele saiba, que ele está entendendo que realmente existe uma validade, para que ele não fique postergando muito. É um pacote fidelidade, então é para que ele use o mais rápido possível, por isso que você dá um desconto, né? Se ele quiser fazer, né, a cada 2 meses, aí ele tem que vir no valor avulso mesmo, normal, sem problema nenhum, sem comprometer ali, tá? Se ele quer um desconto, ele tem que ter um compromisso de vir semanal ou quinzenal, pelo menos, tá? Semanal ou quinzenal, tá bom? Macivaldo, boa noite. Milene, quiropraxia, né, se quis dizer. É bem interessante a quiropraxia, fazer a manipulação, né, da coluna vertebral, pescoço, ombro, das articulações em geral, alivia muito dor também. Eu falei sobre isso esses dias, não falei? A respeito de uma dor que irradiava do pescoço para o braço, né? E aí, às vezes, nessa hora você precisa fazer a manipulação, não tem jeito. Sensei, a questão da verificação da pressão é imprescindível? Do cliente, você quer dizer? Olha, eu não costumo aferir na massagem para o relaxamento, tá? Quando eu tenho uma questão mais específica que a pessoa me procura para tratamento de acupuntura e dependendo da queixa, aí eu faço a verificação sim da pressão, que eu tenho também e eu acho que isso é bacana. Mas de emergência, sempre é bom você ter o aparelho para estar aferindo a pressão no seu espaço, na sua clínica, ou se você dentro domiciliar, carregar com você dentro do carro ou dentro da sua bolsa ali, do seu kit de materiais, tá bom? Eu acho isso importante. Quando o cliente tem essa questão já da pressão alta, assim, por que na massagem relaxante não é tão importante? Porque a ideia é que você vai fazer com que ele diminua a pressão, né? Quando você faz a massagem, você relaxa o cliente, então a tendência é que você vai realmente ajudar ele nesse aspecto. Então, se ele tiver com um pico de pressão, né, você vai aliviar essa pressão, independente ou não, tá? Então, quanto mais você consegue melhorar a circulação periférica, você aumenta a área de circulação de sangue, automaticamente diminui a pressão. Por quê? Porque a pressão é inversamente proporcional à área. Entendeu? É questão de física isso também. Então, por exemplo, assim, ó, a gente está numa sala de aula. Eu tenho uma sala de aula de 10 metros quadrados. E aí eu coloco 5 alunos. Então, você concorda que 5 alunos para 10 metros quadrados é tranquilo dar aula, né? Um espaço bom. Agora, imagine se eu colocar 50 alunos. Será que cabe? A pressão fica muito maior. Por quê? Porque a área é muito pequena. E aí, quando a pessoa tem pressão alta, também a área de circulação de sangue é pequena. Quanto maior a área de circulação de sangue, menor vai ser a pressão. Então, por isso que na massagem, teoricamente, como a gente ajuda a melhorar a circulação sanguínea, né, fazendo ali os movimentos, né, abrindo e fechando as mãos, a massagem nas mãos, movimentos circulatórios no tornozelo, tudo isso vai ajudar ali nesse processo de aumentar a circulação periférica. E aí, com isso, a tendência é que a pressão diminua, tá bom? Beth, qual vai ser a carga horária do curso de massoterapeuta e qual o horário de estudar? Beth, o curso massoterapeuta de sucesso, ele tem uma carga horária de 360 horas, tá? E ele é praticamente todo gravado. Então as aulas estão disponibilizadas lá na plataforma da Hotmart e você já vai ter acesso imediato às técnicas. O que vai diferir é que à noite, às 9 horas ou às 9h30, dependendo do horário, provavelmente às 9h30 da noite, nós vamos ter encontros de aulas ao vivo, em que eu vou estar apresentando algum conteúdo, algum direcionamento para vocês ao vivo, tá? Com 1 hora de duração. Vão ter pelo menos 4 encontros desses ao vivo, semanais, uma vez por semana. 4 encontros ao vivo, tá?
Eventualmente, a gente pode ampliar isso de acordo com a necessidade. Se eu sentir que o grupo está precisando de mais acompanhamento, eu vou estar lá presente. Mas, independente da gente ter as aulas ao vivo, vai ter também o grupo de WhatsApp que a gente vai estar conversando constantemente, tá? Mas o horário do curso, das aulas ao vivo, serão à noite, provavelmente às 21h30, às 9h30 da noite, na segunda-feira. Na segunda-feira, provavelmente, tá? Só se o grupo inteiro concordar que seja um outro dia, de repente a gente pode estar manejando de acordo com o grupo. Mas, a princípio, né, sempre é de segunda-feira. Quando for regulamentado, será que nós que fizemos o curso teremos algum tipo? Não, porque aí tem o direito adquirido, tá bom? O direito adquirido para quem já atua na área. O que pode acontecer é eles exigirem uma prova de suficiência, um exame, né? Para que verifique se você está ali realmente sério, adequado e tudo mais, tá bom? Professor, eu já procurei há um tempo atrás e tive a informação de que não existe faculdade de massoterapia. Eu também tinha essa informação, mas eu fiquei sabendo que parece que existe um curso, uma faculdade com curso de massoterapia. Mas eu prometo que eu vou estar pesquisando mais a fundo isso para entender ali como que é esse curso. Mas, de modo geral, não existe mesmo. Não existe faculdade de massoterapia, tá? O que existe são cursos técnicos de nível ensino médio, tá bom? Tami Oliveira. Já me perguntaram se sou massagista e deixo bem claro que sou massoterapeuta. Perfeito, perfeito, tá? Mas o que você precisa ter só consciência é de que são sinônimos, beleza? Mas para a imagem profissional, para a postura, massoterapeuta. Perfeito, eu concordo plenamente com isso. Micheline, amei todas as informações, eu que agradeço. André, já sou sua fã, excelente professor, obrigado. A Keren Rapuk. Se for atender a domicílio, como seria a preparação do local? Pode colocar óleo essencial, música relaxante? Sim, tem isso também. Você pode estar levando os materiais, os óleos essenciais, aromatizar o ambiente, colocar uma vela, levar uma música relaxante. Hoje tem essas do celular mesmo, né? Você tem no Spotify, tem música de spa, de relaxamento. Você pode sempre estar evoluindo. Tem muita gente que prepara a maca, deixa ela bonitinha, leva toalha vermelha, rosa para atender público feminino, às vezes atende o casal, aí depois muda, coloca um azul para atender o marido, o homem, entendeu? Então, pode, quanto mais você elaborar o seu trabalho, valorizar o seu trabalho, mais o cliente também vai reconhecer esse seu profissionalismo, tá bom? Bia, quem está fazendo o curso livre, quais conteúdos precisa se aprofundar? É isso que você falou, anatomia e fisiologia, fundamental, e patologia, doenças, precisa atender as doenças, porque a maioria dos cursos livres não abordam as doenças, tá? E para que a gente consiga atender bem o cliente, nós precisamos ter o entendimento básico ali de como que aquela doença age no organismo. Até mesmo para saber o quanto eu consigo evoluir nessa pessoa. Porque muitas vezes tem algumas doenças que não tem cura. Então não adianta você querer atingir a cura, mas você consegue aliviar as queixas, você consegue melhorar a qualidade de vida, como por exemplo a fibromialgia, né? Então é um paciente que se queixa muito de dor e ele precisa da massagem, ele precisa do serviço de massagem para poder ter uma qualidade de vida melhor, tá bom? Então a gente precisa entender a doença assim. Eu ia perguntar exatamente isso. Alguém perguntou. Isso, então já está respondida, né? Professor, amanhã vai ter encontro que horas? Não, ou não vai ter mais? Amanhã eu vou ter a nossa live tradicional 9h30 da noite. Como amanhã não tem aula, então não vai ser logo após a aula. Vai ser às 9h30 da noite. Nós temos aqui no Instagram a nossa live também. E aí eu vou estar disponível para tirar dúvidas, para falar sobre o curso. Quem não conseguiu o link, pode estar me pedindo. Eu já vou deixar preparado ele aqui para estar enviando para vocês. E lembrando que, né, para o curso, para quem
for adquirir o curso amanhã, vai ter um super desconto, como eu falei lá, tá? Vai ter um desconto muito maior, que no dia seguinte já não vai ter mais, não vai ter mais. Então, a ideia é oferecer isso para vocês. Então, amanhã, às 7 horas da manhã, vocês vão receber por e-mail no meu site www.marcelodói.com.br. Também vai ter lá, né, o lugar para você poder adquirir o curso de uma forma mais barata, tá bom? E vai ter o link. Lembra que vai ter o desconto, tá? Então amanhã tem um desconto. Então eu vou estar na live. Eu vou tentar fazer uma live ainda, nem que umas entradas, ou podem me mandar direct perguntando, quem não conseguir acessar o link, quem tiver dificuldades, tá? Mas na bios do meu Instagram aqui no Linktree vai ter atualizado o link para o curso com o desconto, tá bom? Eu só digo para vocês que o desconto amanhã é de R$300, então vocês precisam saber disso, tá? Vai ter um desconto extra, além de todo o valor ser já diminuído, já ter feito mais barato possível, a gente ainda deu um desconto no primeiro dia de R$300. Então, isso vocês podem ter de informação para que vocês consigam ficar atentos. Ah, esse é o de R$300, bacana, então é esse aqui que eu quero mesmo, beleza. Amanhã vai ter. E à noite, às 9h30 da noite, às 21h30, eu vou estar na live também, então vai dar tempo ainda de vocês conseguirem estar comprando o curso com um desconto, tá bom? A massoterapeuta também perguntou. A Pri Kate Silva. Professor, obrigada pelo workshop, esses 3 dias, muito obrigado pelas informações. Eu que agradeço. Jaleco Gabardini. É verdade, esse tecido também é muito bom. Eu lembro que eu já comprei um desse tecido. Gabardini, tá? Jordane, já estou te acompanhando em seu trabalho, muito bom. Prof, o que você acha de massagem com bambu e aplicação de argila? Bambu eu gosto também, embora, né, eu prefiro usar as mãos, tá? Mas eu acredito que quem tem um pouco mais de dor, um pouco mais de dificuldade de fazer os movimentos, a bambuterapia é uma alternativa para fazer a pressão. E para modelador e tudo mais também acaba sendo indicado, mais para a área da estética, né? E a aplicação da argila vai ser mais nesse sentido também, né? Na questão lá da melhora da pele, né? Da hidratação da pele, dos oligoelementos. Então isso tudo ajuda bastante, tá? Eu particularmente acredito que tem um efeito terapêutico positivo. Apesar de eu saber que ainda não tem tantas evidências assim em relação à argiloterapia. Mas é bacana, eu acho que quem atua na área da estética já tem bastante protocolos já para esse tipo de atividade e eu acho que vale a pena você se aprofundar assim para estar aplicando. Tem público para isso, tem público para isso. Eu uso suas dicas de alongamento dadas no YouTube. Perfeito. Tá lá justamente para isso, para ajudar vocês nesse aspecto. Tanto que é autoalongamento, né? Professor, quais diferenças básicas entre o shiatsu e o tuiná? Bom, a diferença básica do shiatsu e do tuiná é que elas são de culturas diferentes. O shiatsu é do Japão e o tuiná é da China. E a pressão é a principal diferença, né? No shiatsu você tem a pressão com os dedos, principalmente o polegar, tá? E no tuiná já são outros movimentos de acordo com a prática lá do yin, do yang e dos canais de energias, no sentido do fluxo de energia. Então ele vai utilizar mais os princípios básicos da medicina chinesa, dos canais de energia, dos meridianos, para poder desenvolver a sua terapêutica. E já o shiatsu não, ele já tem uma outra sequência padronizada, um pouco mais, vamos dizer assim, ocidentalizada também, porque o shiatsu ele é uma técnica muito recente, ele foi desenvolvida no começo aí da década de 20 e reconhecida só em 57, aqui agora, né, no Japão. Então ela é uma técnica muito nova, né, de 1957, 1960, né, e ele ganhou o mundo só depois disso também, tá? Então tem todas essas diferenças, tá bom? Mas a diferença básica é na pressão, tá bom?
E na avaliação também, né? A avaliação da medicina chinesa, ele usa muito o pulso, usa muito a língua e a anamnese do yin e do yang. E no shiatsu, já não usa o yin e yang dessa medicina chinesa, vai usar o quê? O shiatsu abdominal, o que chama de anpuku, tá? Que tem ali os pontos de alarmes, que é semelhante ao que tem na medicina chinesa, mas é diferente um pouco. Então você tem o anpuku, que é basicamente ali o diagnóstico que a gente usa no shiatsu. E usa também a questão do excesso da deficiência, né? Mas também de uma outra maneira, não exatamente do yin e do yang, tá? Dentro do contrato, se ele faltar na sessão sem justa causa, a sessão deve ser cobrada? Essa também é uma boa pergunta, Eliane. Na verdade, assim, eu acredito que você precisa ter um bom relacionamento com o cliente, tá? Se é um cliente que falta muito, chega uma hora que você tem que cobrar sim. Mas uma ou outra vez, mesmo sem justa causa, eu acho que não vale a pena o atrito. Eu sei que é um prejuízo, é um problema para você, porém, eu acho que isso tem que ser relevado. Agora, quando isso começa a acontecer com frequência, e aí frequência eu digo assim, passou de 3 vezes, 4, 5 vezes, aí você tem que chegar e conversar com o cliente. E o que eu sugiro? Eu pego e falo assim, ó, quer saber de uma coisa? Devolvo o seu dinheiro, tá? Não dá, por quê? Porque você acaba me deixando aqui na mão, eu não consigo receber o seu dinheiro e também não consigo atender outra pessoa. Então, não tem como. Me desculpe, né? Vamos fazer de outra maneira, tá? Eu prefiro ser bem honesto e direto dessa maneira, tá? Um cliente com câncer pode fazer massagem? Aquilo que eu falei ontem, o câncer é um cuidado especial. A gente tem que ter uma atenção especial com esse tipo de cliente, mas a gente pode estar fazendo a massagem sim. Se você tem dúvidas, tem alguma insegurança, pede a autorização do médico, pede para ele pedir a autorização do médico, se o médico liberar, é mais tranquilo ainda, tá? Eliane, podemos ir do yin do yang invertido dentro do canal do meridiano? Não entendi a pergunta, Eliane, acho que aqui ficou muito assim, podemos trabalhar o yin e yang invertido dentro do canal do meridiano? Eu não conheço esse termo, mas né, o canal de meridiano ele tem um fluxo e aí você vai trabalhando ele conforme o fluxo, né? No shiatsu a gente sempre trabalha de acordo com o fluxo, tá bom? Para estimular a energia. Luciane, boa noite. Sandes, qual a diferença entre massoterapeuta e massagista? Para mim não tem diferença, são sinônimos, tá bom? Mas tem gente que fala assim, que massoterapeuta é aquele que fez o curso técnico de 1.200 horas e massagista é quem tem a formação através de cursos livres. Mas eu não concordo com isso, tá? Bia, gratidão, eu que agradeço. Bia, massoterapeuta Penha Santos, minha bateria tá acabando. Professor, boa noite. Boa noite, vai ficar salva, depois você assiste, tá? Vamos ver aqui que tem umas perguntas, ó. Essa técnica serve para dores na coluna? Do shiatsu? Sim, serve para quem tem dor na coluna, sim, tá? Professor, preciso me ausentar agora, muito obrigado a dicas, amei. Obrigado a todos. Nos vemos amanhã. Isso, amanhã a gente se encontra sim, tá? Obrigado pelas aulas. Professor, forma de pagamento, eu não tenho cartão. Vai ter a opção de boleto, tá? Vai ter a opção de boleto também para estar fazendo o pagamento, tá? A Juliana tá perguntando aqui, professor, o curso Master Sucesso tem material didático ou só vídeo? Tem o e-book também, tem materiais didáticos, tem os e-books para você imprimir, para você ir acompanhando os seus estudos, tá bom? Adriana, para evitar não afetar de alguma forma o joelho, o que fazer e não fazer? Postura, né? Para a questão do joelho, postura, tá? E às vezes assim, no shiatsu a gente fica ajoelhado. E aí o que a gente pode fazer? A gente pode pegar e colocar uma almofada embaixo, tá bom? Uma almofada para aliviar ali a pressão do joelho. Boa noite, a gente já tá indo.
Que horas que eu comecei aqui, hein? Estou com o joelho lesionado, serei cobaia na aula de relaxante do curso. Quais cuidados deve ter? Na verdade, Adriana, em relação, se você vai ser modelo, não precisa ter cuidado nenhum, né? Lógico, assim, o que você precisa falar, assim, se tiver doendo alguma coisa que eles estão fazendo, aí você tem que falar imediatamente, tá bom? Imediatamente. Para eles pararem, para eles não fazerem esse tipo de movimento. O nome das marcas, da Legno e da Max Massagem, tá? Professor, para dor localizada, shiatsu ou terapêutica com bambu? Animassoterapia. Eu prefiro o shiatsu, tá bom? Professor, já tenho curso de reflexologia podal. Tem muita diferença no teu curso? Eu não sei. A princípio, não. A princípio, não, tá? Mas sempre vai ter algum movimento diferente. Né? Isso é básico, tá? Jorge Luiz falando aqui, ó. Li o Imperador Amarelo e gostaria se aplica a técnica do Kiko. Ajudaria? Técnica do Kiko? Eu não conheço essa técnica, Jorge. Ou não tô lembrado agora aqui. Se puder me orientar melhor, agradeço. Bom, pessoal, eu acho que é isso por hoje. Lembrando, então, que amanhã, às 7 horas da manhã, vai ser enviado para vocês, tá? O link com o desconto para vocês do curso. O curso, ele é completo, vai ter todo o material para vocês, tá? Tem a parte didática, tem a parte dos e-books e tem as videoaulas também. Além disso, vai ter também as nossas aulas ao vivo, onde a gente vai estar se encontrando à noite, tá ok? Para poder estar acrescentando mais informações, tirando dúvida, nos atualizando em relação a alguns conteúdos e também para direcionar em relação às estratégias que você deve traçar para conseguir ter sucesso na profissão, tá bom? É essa a ideia. Então, pessoal, boa noite e até amanhã. Tá ok? A gente vai se falando. Tem uma outra pergunta da Jordânia aqui, ó, em relação à maca Santa Fé. Não é boa? Comprei essa da Legno, estava um pouco porque comprei essa da Legno, estava um pouco salgada. Mas se você já comprou, não tem problema, né? Essa Santa Fé eu comecei agora. Eu vi um modelo dela e eu achei ela muito fraquinha, tá? Eu confesso que eu vi uma e eu fiquei meio assustado, porque ela é bem fraca, mas eu não sei se a própria marca tem modelos melhores, tá bom? Mas eu não gostei muito não do que eu vi, tá? Bacana. Da ficha de anamnese, provavelmente amanhã eu falo com vocês como que a gente vai proceder em relação a isso. Mas provavelmente eu vou colocar lá no site para vocês fazerem um download, tá bom? Legal. Eu que agradeço, Adriana. Em relação ao nome das marcas, eu falei, o que eu conheço, que eu gosto, é em relação a Legno e da Max Massagem, tá bom? Beleza, pessoal. Boa noite, Valéria. A gente vai se falando, tá? Tchau, tchau.